Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada esta que não começou na encarnação atual, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, em todos os continentes, em todas as raças e nos dois sexos. E então, hoje, temos a possibilidade de dar um passo um pouquinho maior, porque temos o conhecimento das leis que regem tanto o universo físico quanto moral, que nos foram trazidas por Jesus e esclarecidas por Allan Kardec. Então, nós sabemos que temos que arrancar do nosso coração os vícios e defeitos. E como bons jardineiros, vamos ao trabalho. E a nossa reflexão de hoje é da segunda epístola de Pedro, onde o apóstolo diz: eles têm os olhos cheios de adultério. Vou repetir. Eles têm olhos cheios de adultério. Olhos cheios de adultério constituem rebelde enfermidade em nossas lutas evolutivas. Raros homens se utilizam dos olhos por lâmpadas abençoadas e poucos os empregam como instrumento vivo de trabalho santificante na vigília necessária. A maioria das criaturas trata de aproveitá-los, à frente de quaisquer paisagem, na identificação do que possuem de pior. Homens comuns, habitualmente, pousam os olhos em determinada situação apenas para fixarem os ângulos mais apreciados aos seus interesses. Inferiores, é claro. Se atravessam um campo, não anotam a função benemérita nos quadros da vida coletiva, e sim a possibilidade de lucros pessoais e imediatos que eles possam oferecer. Se enxergam a irmã afetuosa da jornada humana, que segue não longe deles, premeditam quase sempre a organização de laços menos dignos. Se encontram companheiros nos lugares em que atendem objetivos inferiores, não os reconhece como possíveis portadores de ideias elevadas, porém, de concorrentes aos seus propósitos menos felizes. Então, vamos ouvir e compreender melhor as palavras de Pedro. É importante lembrar que, à medida que nós avançamos na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e vai se despojando pouco a pouco das enfermições, conforme maior ou menor boa vontade que demonstra. Então, aquele que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura sempre a ocasião de praticar o mau ato, e se não o leva a efeito, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de ensejo. E, pois, tão culpado quanto se o cometesse. Então, é importante a gente compreender isso. E, normalmente, quando fala assim adultério, nós vemos só o adultério conjugal, ou seja, a infidelidade entre duas pessoas que estão juntas. Pode ser no namoro, no noivado, casamento. Mas, quando Jesus se referia a adultério, ele se referia ao mal que existe dentro de nós ainda. E olha que ainda tem bastante mal dentro de nós, não tem? Nós podemos medir a quantidade de mal, ou seja, as nossas imperfeições, à medida em que nós vamos julgando os que estão à nossa volta. Eu sempre digo, brincando, que nós utilizamos o fenômeno da transposição. Nós transpomos para as outras pessoas aquilo que falta em nós. Então, quando a gente critica alguém que é invejoso, é claro que nós também temos um pouco de inveja. Quando nós criticamos alguém
que não tem humildade, é claro que nós também estamos com falta de humildade. Se somos ciumentos com a pessoa amada, é sinal que nós não temos confiança nela e não confiamos em nós também. E aí nós vamos analisando aí todos os vícios e defeitos que nós imputamos às outras pessoas e acabamos aí não percebendo que eles estão dentro de nós. É o famoso o dedo indicador apontando alguma coisa. Quando o dedo indicador aponta alguma coisa, normalmente nós temos os 3 dedos que ficam abaixo apontando para nós. Então, quando nós dizemos que alguém é intolerante, é claro que nós temos também intolerância. Outro exemplo de uma qualidade que nós ainda não temos, a tal da paciência. Hoje em dia, nós somos um posto em paciência, não é? Estamos aguardando numa fila, já começamos a criticar o atendente, começamos a criticar aqueles que estão na nossa frente sendo atendidos. Então, nós dizemos que não, que nos faltou paciência. Não faltou. É que nós ainda não temos paciência. E aí nós vamos analisando. Nós, por acaso, elogiamos as virtudes dos outros? Deveríamos fazer isso. Porque à medida que a gente consegue ver e perceber as virtudes das outras pessoas, é claro que elas também estão dentro de nós, em germe, e precisamos, como uma semente, plantar numa terra fértil no nosso coração, adubar com boas obras para que estas sementes cresçam, floresçam e frutifiquem, porque eu sempre digo que nossas virtudes são o alimento do nosso espírito que vai nos levar à felicidade. Então, todos nós queremos ser felizes, mas não abrimos mão dos nossos vícios e defeitos. Então, queremos ser felizes? Temos que começar a abrir mão dos nossos vícios e defeitos e aumentar as nossas virtudes e as nossas qualidades. Pense nisso, porque todos nós estamos a caminho da felicidade. E como é que a gente prova a elevação? Como é que a gente prova o pouco de felicidade, o pouco de bem que nós temos dentro do nosso coração? E é importante lembrar que Allan Kardec nos coloca os caracteres do homem de bem. Diz ele, ou melhor, ele perguntou aos espíritos como se pode reconhecer um homem de bem. Ele diz que o homem de bem prova a sua elevação aliando todos os atos da sua vida corpórea à prática da lei de Deus. Ou seja, quando compreende a lei de Deus, compreende que a vida espiritual é importante, que para chegarmos lá, numa região feliz, precisamos praticar o bem. Pense nisso, amigo e seguidor, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.